Olá, aqui é Christine Erhardt e aqui no meu canal eu ensino dentistas a faturarem o dobro no seu consultório através de técnicas que vou mostrar que o teu consultório é na verdade uma empresa. E sim, tu pode faturar no teu consultório mesmo quando tu não estiver lá fazendo os teus atendimentos. Como é que eu sei disso? Porque eu também sou dentista e eu consigo fazer isso. Nesse vídeo eu vou conversar contigo como fazer aquele efeito uau, como fidelizar o teu paciente. E eu posso te falar que eu tenho estudado bastante a respeito de gestão, marketing, inclusive eu fiz um treinamento, aquele treinamento de atendimento Disney. E o que eu tenho visto por aí, na verdade, são coisas que não combinam com a nossa área, com a área da saúde. Tenho visto muitas coisas, muitos espetáculos que, na verdade, quando a gente coloca na prática, não é possível ser feita. Então, eu quero te mostrar hoje nesse vídeo qual é o caminho certo que realmente vai fazer teu paciente te enxergar como um profissional diferenciado, com um atendimento personalizado para ele. Então, uma das coisas que eu quero te contar aqui é que tem coisas que não são sustentáveis dentro do nosso consultório. Tem alguns espetáculos que o pessoal promove aí, que a gente deve fazer quando o paciente está de aniversário, bater sinetinha, coisas que a gente vê em restaurantes, mas que não combinam com a seriedade de um consultório odontológico. Em geral, quando o paciente está dentro de um consultório odontológico, ele imagina que vai ser um local mais sério, mais careta, e é mais ou menos assim que as pessoas pensam. Então, dependendo da estratégia que tu usa para fazer aquele efeito uau, ele pode ser um tiro no pé, porque o paciente vai gerar uma tal estranheza que ele não vai ver como algo positivo, mas como uma coisa meio esquisitinha, sabe? Então, aqui eu quero te mostrar que tem alguns detalhes que fazem realmente a diferença, mas não é o grande espetáculo, é quando tu realmente para pensar no paciente. Então, tem algumas estratégias, por exemplo, que dizem que tu precisa dar bombom para todos os pacientes que passarem em avaliação. Não é que tu não possa dar esse bombom, tu pode dar esse bombom, mas tenha em mente que não é o bombom que vai fazer realmente o efeito uau, que essa pessoa vai achar, nossa, que coisa diferente que esse dentista fez e agora eu vou fazer o tratamento com ele. A gente precisa entender que quando a gente fala de efeito uau, significa algo muito pessoal para aquele paciente, algo que seja totalmente diferenciado, mas que principalmente nós que somos da área da saúde, que demonstrem cuidado. Então, o paciente, quando ele está no nosso consultório, quando ele nos procura, a primeira coisa que ele quer sentir é que ele está sendo cuidado, que tu sabe quem ele é, que tu sabe quais são as dificuldades que ele tem para realizar aquele procedimento e que tu está, não tu, não somente tu, mas toda a tua equipe pensando nele. Então, uma das coisas que eu vou te falar que eu fiz e que deu totalmente errado foram alguns brindes que eu realizei, gastei uma nota preta, né, em brindes e primeiro lugar, o que aconteceu? Ficou estocado lá no consultório, né? Era bonitinho, mas não era nada demais. Não tinha lugar para guardar. Gastei uma nota preta com aqueles brindes. E na hora de entregar, os pacientes diziam assim: ah, legal. Não é aquele, uau, que coisa linda, que coisa diferente, ela pensou em mim. Então, um dos pontos que eu passo agora no meu crivo é se realmente eu achei diferente. Se eu gostaria de ganhar aquilo. Se aquilo realmente é algo diferenciado. Então, uma das técnicas, na verdade, uma das dicas, né? Não técnicas, mas uma das dicas que eu quero te dar aqui é o que a gente tem feito lá na clínica e tem demonstrado uma grande, grande diferença, que são as necessaires que a gente fez para os nossos pacientes. Mas não é aquela necessaire comum que a gente vê bem fininha, sabe? Que tem um zíper em cima, pequenininha para guardar escova e pasta de dente. Não. A gente mandou fazer uma necessaire que imita couro, tá? Ela é linda, é o tipo de necessaire que eu, por exemplo, uso para as minhas viagens. É o tipo de necessaire que quando o paciente pega aquilo, ele fala assim, nossa! E não é só um. Praticamente 100% dos nossos pacientes, quando eles recebem aquela necessaire, é realmente um presente. E tem tudo a ver com o dentista. A gente não quer que nossos pacientes tenham um local para levar as coisas para o trabalho, por exemplo. Então, tu dar uma necessaire que é linda, que o paciente queira mostrar, que o paciente deixe em cima ali da mesa, da bancada, do banheiro, do trabalho dele, as pessoas perguntem, nossa, que necessaire linda! É isso que tu quer. Esse é o efeito uau que tu deseja.
Tem um custo mais alto? Tem, vai ter um custo mais alto, mas tu não vai precisar dar para todos os pacientes. Então, aí é um outro ponto que tem que passar no crivo. Então, ponto número 1 que a gente estava falando era se realmente me impressiona, se é algo que eu gostaria de ganhar, se fez um efeito uau em mim, né? E em ti, que no caso é o dono do consultório. O segundo ponto é para quem eu vou dar este brinde? Em que situações este brinde, este mimo, esse presente, porque não tem nada de brinde, tá? Nessa necessária, é um presente mesmo. Para quem que eu vou dar esses presentes? Tu não vai dar para todos os pacientes que passarem na semana do Dia das Mães. Não. Tu vai dar isso para alguns pacientes que fizerem determinados procedimentos. E assim, tu vai estabelecendo o que tu vai dar para determinado tipo de procedimento que o paciente faz. Outro ponto também que nós começamos a fazer e que foi muito, muito interessante é fazer alguns brindes personalizados. Então, tem alguns pacientes que são mais chegados a nós, que tem, por exemplo, a família inteira passa conosco, que já passa há muitos anos, que são, por exemplo, os pacientes de ortodontia, e aí a gente começa a conhecer um pouquinho mais dessas pessoas e a gente faz alguns mimos personalizados. E não é nada muito caro, não. Eu tinha uma paciente, aqui te contando só para te dar ideias, que ela me disse que o sonho dela era tirar o aparelho logo, porque ela estava com muita, muita vontade de comer uma manga. Engraçado, né? E eu achei aquilo tão bacana que eu decidi anotar na ficha dela. E adivinha o que eu fiz para ela no dia da remoção do aparelho? Eu comprei uma manga bem deliciosa para ela. Então, são esses detalhes que fazem o paciente se sentir muito especial para a clínica, para o consultório, perceber que ele é ouvido. Então, esses detalhes, assim, a gente não faz para todo mundo, a gente faz para alguns pacientes, que são os pacientes que a gente tem um carinho, que a gente conhece um pouquinho mais. Agora, uma coisa que tu pode fazer para todos os pacientes, são pacientes que vão fazer tratamentos grandes contigo, que vão ter várias consultas a fazer, é tu fazer um planejamento. Isso aqui na clínica tem dado muito, muito certo. Então, o que que eu faço? Eu faço, além do planejamento óbvio na primeira consulta, que a gente vai passar os valores, vai fazer o plano de tratamento, eu faço um plano de tratamento com cronograma. Isso tem dado muito certo, eles têm se sentido muito, muito especiais. Onde eu faço o que vai acontecer em cada consulta que esses pacientes virão. Então, na primeira consulta, a gente programou que a gente vai fazer algumas restaurações. Então, esse paciente já me disse que para ele é melhor vir com consultas mais curtas. Então, bora lá, a gente vai fazer isso. Primeira consulta, o que vai ser feito? Restauração em resina composta. Quanto tempo esse paciente vai ficar conosco? 30 minutos. E assim por diante. Então, eu monto um cronograma para eles, a gente envia isso via WhatsApp, eles se sentem muito confortáveis e realmente dá aquele efeito uau. Uma outra coisa que tu pode fazer também, já pegando mais uma dica, é nesse tipo de planejamento, quando for um planejamento estético, por exemplo, tu mandar depois para esse paciente, além do planejamento com cronograma, tu manda as fotos iniciais dele que tu fez, né? Então tu tirou as fotos lá para fazer esse teu planejamento estético e no final do tratamento tu manda as fotos de antes e depois para ele. Então tu percebe que na verdade não é nada muito caro e não precisa ser nada muito espetacular que tem que acontecer, são detalhes que tu vai prestar atenção nos teus pacientes. Esse cronograma, por exemplo, que é proposto, não é nada muito especial, não é nada muito elaborado, mas é algo que faz o paciente se sentir seguro, faz ele perceber que tu realmente demandou tempo para pensar no caso dele. E mais, pode parecer tão bobo para a gente que é dentista, porque isso a gente faz todos os dias, mas tem muitos pacientes, e a gente sabe disso, que tem muita ansiedade ao vir até o consultório. Por isso, quando eu já estabeleço com eles o que vai ser feito em cada uma das consultas, eles normalmente começam a se acalmar. Eles gostam disso, eles se sentem valorizados. Muitos, muitos, muitos falam que nunca tinham recebido algo assim. Então, pensa nesses pequenos detalhes. Se tu for fazer um brinde, um presente, um mimo, faça algo que realmente vai fazer o efeito uau. Então, ele tem que passar pelo teu crivo, primeira coisa. Segunda coisa, tu tem que determinar para quem tu vai dar. Tu não vai dar para todo mundo, tu vai dar para algumas pessoas. Por isso, tu vai gastar mais nesse presente.
E terceiro, pense em coisas específicas para cada um dos teus pacientes que são mais chegados, que tu atende a família toda, alguns presentes que tu possa dar para essas pessoas que realmente vão fazer a diferença. E em quarto lugar, procure começar a fazer esses planejamentos com um cronograma. Tu vai ver como o teu paciente vai ficar surpreso ao tu enviar isso para ele. Espero que tu tenha gostado, aproveita as dicas e te espero no próximo vídeo.